Como é que é, pessoal? Pá, hoje estou aqui com um programazinho diferente, pá. Hoje estava a pensar, basicamente, fazer uma revisão dos livrinhos que li em 2021. Para vos aconselhar, não sei, eu vejo muitos vídeos destes de livros, pá, de pessoal a falar dos livros que leu e ajuda-me imenso a escolher os livros que vou ler. E se vocês curtem de ler, pá, que eu suponho que estão neste canal, que é muito sobre arte e muito sobre... Pá, não sei, tem aqueles vídeos ensaios bacanas. Basicamente é como se fosse, pá, no fundo é como se fosse uma espécie de review, literary review do Sr. Tiago Marques, pá. Vou-vos começar, pá, com 2 livros. Em 2021 li 2 livros do Carlo Rovelli, mas estão aqui todos, pá. Neste caso foi o Helgoland e o There Are Places in the World Where Rules Are Less Important Than Kindness. Pá, que só pelo título, olhem-me este miminho. E o que é que eu gosto no Carlo Rovelli? Pá, primeiro ele é um físico italiano e é um escritor impressionante. Pá, escreve de uma forma sucinta e vai ao core. Ele fala sobre física, pá, mas ele é um homem altamente literado, pá, sabe ler, não estou a gozar. Leu os clássicos todos da filosofia, leu os clássicos todos da física, leu os clássicos todos da história do conhecimento humano e da cultura humana, pá. E consegue encapsular tudo de forma muito sucinta e de forma extremamente bela nos seus livros, pá. Eu já li todos os livros dele. Este livro aqui, especificamente, o Helgoland, é sobre física quântica aplicada à ontologia, porque, como vocês devem saber, há muitos mistérios da física quântica e os filósofos normalmente fascinam-se imenso pela física quântica por causa da superposição dos eletrões, do quantum entanglement, ou não sei como é que se diz em português. Quando os átomos estão entangled, imaginem 2 pontos completamente diferentes do universo, eles vão estar ou os 2 positivos ou os 2 negativos. Quando se faz a observação, porque toda a questão de superposição não interessa. Mas a questão aqui é, isto levanta imensas questões sobre a própria realidade, e ele aqui de uma forma muito pragmática, porque eu próprio, ao ler sobre estes temas da universidade, e quando se fala sempre dessas coisas da física quântica, há todo um mistério à volta disto, e ele vem completamente desmistificar os mistérios e vem completamente explicar, tipo, vocês, os filósofos, estão a ser um bocado Harry Potter nisto, à procura de magia, à procura de coisas, e não é nada simples. O que ele faz aqui não é simplificar, dizer isto é tudo muito simples, é tudo, mas vem basicamente pôr, sei lá, com analogias, com argumentos e com base nos grandes textos de filosofia, com base nos grandes textos de ciência, um bocado juntar os 2 mundos e explicar: cientistas não afastem a filosofia porque a filosofia é bacana, e filósofos não afastem a ciência porque a ciência é bacana, e a física e a filosofia estão sempre ali, de mão dada. O There Are Places in the World Where Less Important Than Kindness são ensaios, e é giro porque entra-se um bocado na mente dele, em outros tópicos. Eu lembro que ele tinha aqui um ensaio muito giro sobre os países de terceiro mundo, porque ele esteve na Tanzânia e fala sobre... Basicamente vai buscar muita filosofia, e como nós no mundo ocidental às vezes não estamos bem a par. Ainda assim, um bocadinho na mesma linha, outro livro que eu li em 2021, no verão, na praia, também de divulgação científica, neste caso de matemática, é o Infinite Powers. E é um livro sobre o cálculo e como o cálculo mudou o mundo. Eu pessoalmente estudei artes, por isso nunca estudei cálculo, e este livro aqui é absolutamente divinal, porque eu já tinha lido outros livros de divulgação matemática, sinto que eles ficam muito pelas ideias e pela matemática, que é fixe, que eu não me importo, atenção, mas este aqui vai fazer uma relação entre as descobertas e os autores dessas descobertas, ou seja, vamos aqui à vida do Arquimedes, que é incrível. O capítulo todo de Arquimedes é absolutamente impressionante, o Arquimedes é um punk do caraças, um dos grandes punks da história. Ele, por exemplo, contou os grãos todos de areia no universo, porque na Bíblia há uma passagem que diz que é impossível, só Deus pode contar os grãos todos do universo, e ele conta. Ele descobriu o cálculo, acho que milhares de anos do Newton e do Leibniz, e o cálculo é uma invenção que nós não damos conta disso, mas muito do nosso conhecimento de física, muito do nosso conhecimento de matemática, muito do nosso conhecimento de engenharia, tudo, como a tecnologia funciona, é baseada no cálculo. E este livro é incrível porque vai às pessoas importantes que ajudaram a desenvolver o cálculo, à vida deles,
a ligar a vida deles às descobertas deles e é muito bonito. E estava a falar do punk Arquimedes. Em 2021 não li isto na íntegra, ainda estou a ler, vou lendo de vez em quando, pá, porque isto é um ganda book. Isto é o quê? Isto é a Bíblia. E tu pensas, Bíblia, seu católico do c... Não é preciso dizer palavrões, pá, nem queria dizer palavrões aqui, mas pronto. A Bíblia, estás a ler a Bíblia, pá, e a Bíblia é um livro bué da porreiro, pá. Primeiro, porque isto é a tradução do grego. Depois, porque é traduzido pelo Frederico Lourenço e tem as notas de rodapé e tem um prefácio gigante e um pós-fácio gigante só sobre a Bíblia, só sobre esta tradução do grego, porque a Bíblia normalmente é traduzida do aramaico, acho eu, ou do hebraico, e à partida a versão mais fiel será a versão grega, porque não há uma versão original da Bíblia, visto que a Bíblia provavelmente foi passada por via oral. E o que é que se ganha muito com esta versão? Primeiro, perceber as incongruências disto. Se a maioria dos católicos lesse a Bíblia, eu acho que a maioria dos católicos deixava de ser católico, mas eu não quero entrar aqui em cenas de ateísmo e não sei o quê, pá, porque não é dizer que Deus não existe, é, pá, simplesmente faz perceber que estas histórias são ficção, pelo menos, ou são... Bem, não quero entrar por aí, é uma boa obra de literatura, aconselho a ler esta edição do Frederico Lourenço, neste caso é só o Novo Testamento, mas achei que era bom anotar isto, porque de facto é uma leitura prazerosa e é um dos livros icónicos da história ocidental, se não o mais icónico da história ocidental. E por falar em Frederico Lourenço, pá, eu gosto muito, como gostei muito do seu prefácio e pós-fácio, acabei por ler um romance dele, Pode um Desejo Imenso, um romance sobre Betos, no final do século XX, das suas férias na Arrábia, o primeiro capítulo, que é quando ele tem 23 anos, eu agora tenho 24, mas quando eu li tinha 23, identifiquei-me muito, achei muito giro, pá, a vida das pessoas, e eu como estou, pá, não sei, quando se está meio assim no circuito de classe pseudo-beta, ou o que vocês quiserem chamar, ou na classe aristocrática, ou essas merdas, pá, há aqui imensos pormenorzinhos muito giros, pá, de família e de férias e de verão, e tem muita piada, pá, é assim muito irónica, faz lembrar muito literatura inglesa, aquela wittiness, assim a puxar para o Oscar Wilde, meio crítica. E depois tem o outro lado, muito giro, porque isto aqui, o personagem principal, é um professor de estudos clássicos, como o autor do livro, e por isso tem muita intertextualidade com os Lusíadas, neste caso. Com os Lusíadas e com a lírica de Camões toda no geral. E é absolutamente delicioso, porque no meio tem meio ensaios, como ele é professor de estudos clássicos e está a dar as suas palestras, e ele depois no pós-fácio acaba por dizer que isto aqui, ele acabou por usar os ensaios porque nunca ia conseguir usá-los na academia, porque são muito... Pá, basicamente ele chega à conclusão que o Luís de Camões é homossexual nestes ensaios, que é giro, através da análise da lírica dele e através da análise dos Lusíadas, e que tinha um caso com o Dom António. E por isso é muito engraçado, pá, diálogos muito loucos, pá, descrições que nos transportam para o sítio. Ele é muito bom escritor, vê-se que ele leu muito e por isso muito consciente do meio literário que está a usar, e isso aí vê-se não só neste romance, como também se vê depois também nas crónicas dele, também tem livros de crónicas, também li, também ideias muito bonitas, pá, e como ele é filho dos criados dos Duques de Bragança, isso mais uma vez um olhar assim um bocado sardónico, assim de uma janela um bocadinho diferente da aristocracia ou da pseudo-aristocracia, porque nós já não há monarquia cá em Portugal, não é? Como é óbvio. Muita intertextualidade, muita relação com a música, que ele também toca cravo. Muito giro, os dois livros absolutamente divinais. Este aqui está escrito como um romance inglês, e o Edward St. Aubyn, como é que se diz? Pá? Não interessa. Pá. A sua coleção de livros do Patrick Melrose, a sua coleção de novelas, que é bem da louco, pá. Neste caso, o Bad News passa-se quando ele tem 23 anos e tal como acontece aqui com o Pode um Desejo Imenso, ou seja, eu como li isto com 23 anos, pá, estes personagens de 23 anos ressoam muito mais comigo, ou ecoam muito mais comigo. E também sobre uma família aristocrática, neste caso um jovem viciado em heroína, mas aristocrata neste primeiro livro nos anos 80. Pá, é muito giro, mais uma vez um diálogo altamente sardónico, super crítico da cultura aristocrática. Pronto, e depois há aqui, não posso contar porque logo o primeiro livro ele foi violado durante a infância pelo próprio pai. Isto aqui expõe aqui como se fosse uma coisa comum na cultura aristocrática inglesa, se calhar é verdade, não sei. Porque no passado há muito esta coisa do professor experimentar sexualmente com os alunos, já o Oscar Wilde também toca muito nisso. E há essa ideia grega do professor também iniciar os alunos na exploração sexual, e em Inglaterra isso é mais comum, e na academia, tipo em Oxford e não sei quem, há muito mais esse romance aluno-professor.
E se calhar faz parte também da cultura aristocrática. Isto aqui acaba por ser muito crítico disso. Descrições também incríveis, muito bem escrito, uma escrita simples, fácil de compreender. Pronto, este aqui é muito mais dark, este aqui é muito mais a fase core da droga, a fase core da juventude, das discotecas, da noite. Como podem ver, estou sempre aqui muito nessas ideias críticas. E descobri aqui o Theodor Kaczynski. Quem foi o Theodor Kaczynski? Mais conhecido por Unabomber, é verdade. Eu li o manifesto de Unabomber, isto não é bem um livrinho, isto é um mínimo, lê-se numa tarde. E isto foi publicado no New York Times, foi publicado no Washington Post, porque ele ameaçou-os de mandar uma bomba, porque este Theodor, dos homens mais inteligentes dos Estados Unidos na altura, com o QI mais alto, durante 20 anos andou a mandar bombas a diretores de marketing, a grandes gestores de empresas que agiam, as Evil Corps, as grandes corporações más, que hoje em dia, na altura, não era tão consensual que elas eram más, como a Exxon, como a tabaqueira, essas coisas todas. No caso da Exxon, escondeu durante 50 anos. Comprava estudos de aquecimento global para não se saber o mal que eles faziam, eles são uma petrolífera. E as críticas deste livro são completamente spot on. Isto foi escrito nos anos 90, isto foi publicado em 95. E hoje em dia estas críticas estão ainda mais. O mundo só exacerbou estes problemas ainda mais. Porque ele depois acaba por criticar a direita e a esquerda, acaba por criticar basicamente a sociedade industrial. Ele basicamente diz que tudo o que é tecnologia acaba por ser mau. Uma visão um bocado radical, mas gosto muito da crítica, não gosto das soluções, basicamente. Eu tenho muito essa coisa, sempre que leio teoria crítica fico fascinado com as críticas, não fico propriamente tão fascinado com as soluções. Eu próprio também não sei qual é a solução, mas não sei se revolução, se passa por revolução, porque como é quem? O Schopenhauer, não é? Que tem aquela cena, aquela tese da antítese que se torna a tese, basicamente. E isso vê-se muita coisa para a ecologia de hoje em dia, que os que eram na altura antissistema hoje são o sistema, não é? A Apple, as Googles, nas cenas. Isto mudou muito a minha visão, é daquelas coisas, é um red pill, não é? Aqueles livros red pill da Matrix, tu lês e não consegues nunca voltar atrás. Lês isto e ficas assim, pois é, isto faz todo sentido. Isto sem dúvida aconteceu o mesmo com Albert Cossori. Albert Cossori é um autor francês, mas nasceu no Egito. Ele escreve uma frase por semana. Ele é completamente apologista do ócio, apologista da preguiça, do não se fazer nada. E por isso ele é tão preguiçoso, só escreveu uma frase por semana. É verdade. Ele viveu em Paris, num hotel, durante anos. A vida dele era uma vida tipo... Ele compara ser sem abrigo, compara esta ociosidade à aristocracia, mas sem os problemas da aristocracia, que é criticado depois nos tais livros que eu estava a falar há bocado. Ou seja, esta ideia de ser totalmente livre. O voto de pobreza como um voto de liberdade. Isso é extremamente bonito neste livro. O personagem principal é neste caso um historiador, um intelectualão, mas que optou por ser sem abrigo. Optou por ser pobre, por não ter dinheiro, por ser sem abrigo e por viver a vida. A vida vale por si. Hoje em dia vivemos muito com essas narrativas de trabalhar, da sociedade, contribuir, criar valor. Isto aqui demonstra que a vida é muito mais simples do que isso. Basta estar vivo. Acaba por ir um bocado atrás das ideias de filosofia oriental, aqueles Confúcios e esses mamos de viver no presente, um bocado associados ao budismo e não sei quê, mas não tem nada a ver com o budismo. Agora estou a questionar se isto não vai afastar pessoas. Não tem nada a ver com o budismo, isto aqui é basicamente segue a vida de sem-abrigos no Cairo. O personagem principal tem muita piada, faz lembrar um bocado aqueles personagens assim sardónicos, aqueles personagens afastados de uma base moral, ou muito críticos numa base moral, críticos das coisas que nós assumimos como completamente normais e que são os alicerces da sociedade, e aqui completamente postas em questão de uma forma com muita piada, não daquela forma crítica de o sistema está tudo mal, mas de uma forma com piada, de uma forma leve, de uma forma de a vida é muito mais simples do que nós achamos. E fecho aqui com este livro maravilhoso. Estes foram os livros que eu li em 2021. Espero que vos tenha ajudado a escolher livros para ler, e partilhem aqui os livros que gostaram mais de ler em 2021. Façam vocês também um vídeo, eu incentivo as pessoas a fazer isto, e digam também o que é que acharam se gostam deste tipo de conteúdo. Eu se calhar estou a pensar fazer para filmes, se calhar estou a pensar fazer para obras de arte, para tudo o resto, para álbuns. Gostavam disso? De saber o que é que eu ando a consumir e porque eu gosto tanto das coisas que consumo, porque a minha vida é basicamente isto. Sim, este final é bem
Até à próxima.